Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. Mesmo que você não saiba de nada, você pode aprender a fazer cerveja na sua própria cozinha, com seu fogão 4 bocas, usando utensílios triviais. Sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro, comecei lá em 2014 e o tema de hoje é: seja o mestre da sua cerveja. Como é que você pode criar a sua própria cerveja artesanal e impressionar todo mundo? Hoje aqui eu vou falar um pouquinho do prazer de você fazer a sua cerveja, de você fazer a sua própria cerveja, o que você ganha com isso, né? Socialmente, prazer, reconhecimento, né? Inclusive satisfação pessoal também, né? Tudo que vem por trás, né, da fabricação da cerveja. Não é simplesmente você fabricar e você ter a sua cerveja. É toda a satisfação que um hobby pode trazer. E o hobby cervejeiro é um hobby muito especial. Você tem o resultado, que é a cerveja, e você tem o prazer de ter feito essa cerveja, e você ainda tem o prazer do caminho para fazer essa cerveja. Você se diverte fazendo. É trabalhoso? É trabalhoso, sim. Eu não vou negar, não. É trabalhoso. Você precisa se concentrar, você precisa ter os seus equipamentos, você precisa ter seus utensílios, você precisa gastar um pouco com esse hobby, certo? Para você poder fazer a sua cerveja, né? É uma atividade que ela vai te trazer, que ela vai te fazer pensar em coisas diferentes. Ela vai te fazer pensar, você sair um pouco daquela rotina, né? Você está sempre acostumado com o cotidiano do trabalho, fazer as mesmas coisas, até em casa, o cotidiano de casa às vezes está cansativo, não sei o quê. Quando você tem uma coisa que você pode pensar um pouco melhor, que você pode, que você vai gastar tempo, né? Você vai perder tempo com isso aí, você vai se esforçar para aprender, a sua mente termina expandindo, e você começa a ficar mais satisfeito consigo mesmo e vai lhe dar um rendimento melhor no trabalho. Isso aí é pesquisa científica, né? Que existem, eu já pesquisei, existe pesquisa científica que diz que quem tem um hobby tem um melhor resultado no trabalho, é mais solícito com os amigos no trabalho, em casa também, na família, né? Então, o hobby em si, ele traz uma experiência pessoal que você vai se sentir grato por ela e no final das contas você vai se tornar uma pessoa que vai ajudar mais, que vai ser mais proativo, que você vai se sentir mais confiante, inclusive, no seu trabalho, né? Porque você faz uma coisa e quando você faz uma coisa, vê que dá resultado, você internamente, mesmo que não seja o mesmo trabalho, mas você se sente mais confiante. Você se sente capaz de fazer coisas diferentes, coisas que pouca gente sabe fazer, como é fazer qualquer estilo de cerveja na cozinha de casa. Beleza? Então vamos lá, a gente vai mais por esse viés. Eu não vou falar como é exatamente que você vai fazer. Eu vou falar aqui como é que se faz, eu não vou por todas as minúcias, né? Porque não é num vídeo de 30 minutos que você vai aprender a fazer cerveja. Você precisa de um curso, certo? Eu até tenho um curso que eu vendo ele, que eu lanço ele de tempos em tempos, né? Agora não está aberto, mas se você segue aqui o canal, você vai depois ver quando a gente estiver lançando esse curso, certo? E aí, se você quiser, você vai e entra aí para as aulas que a gente vai ter antes e adquire o curso, se você quiser, certo? Mas o que eu estou dizendo aqui, o curso ele dura mais ou menos, de hora de aula, ele tem mais ou menos, sei lá, umas 5 horas de aula, mais ou menos, mas ele tem um passo a passo, né? Que você indo para esse passo a passo, você vai conseguir fazer a sua cerveja. O que eu estou dizendo é que numa aula aqui, dessa no YouTube, ela não vai te trazer todo o passo a passo para você, certo? Mas você vai entender como é e você vai ter ideia de como isso pode te fazer bem, fazer cerveja em casa, e como você vai ver como é totalmente possível fazer cerveja em casa, beleza? Então vamos lá. Quando você faz a sua cerveja, você tem o poder de fazer a sua própria cerveja em casa. Por quê? Você vai
ser o dono da sua cerveja. Você vai fazer a cerveja que você quiser. Você vai poder fazer a cerveja que você quiser. São mais de 150 estilos existentes, catalogados, certo? Desses estilos, você pode fazer variações do estilo. Por exemplo, eu comecei a fazer IPA. Eu fiz mais de 10, minhas 10 primeiras cervejas, pelo menos, foram IPAs. E nenhuma foi igual a outra. Ou seja, eu mudava um lúpulo aqui, não saía do estilo de ser IPA, mas eu tinha experiências diferentes fazendo o mesmo estilo. Se você multiplicar, que você pode modificar uma coisa ou outra e mantendo o mesmo estilo, mas o sabor fica diferente, então você tem uma gama de sabores realmente assim muito extensas. Muito extensas, porque, por exemplo, a IPA, de novo, eu gosto de fazer IPA com lúpulos cítricos. Tem um lúpulo Citra, tem um lúpulo Columbus, tem um lúpulo Mandarina, tem um lúpulo Cascade. Cascade é bem conhecido dos cervejeiros caseiros. Eu simplesmente posso mexer na quantidade desses lúpulos e alterar o sabor, alterar o aroma. Até na quantidade de malte eu posso também alterar. Eu posso botar essa. Eu fiz uma última cerveja aqui, uma American IPA, que ela tem. Eu quis fazer a IPA normal, uma American IPA, normalmente ela não tem muito sabor de malte, certo? Ela é mais o sabor do lúpulo. Mas eu quis fazer uma IPA encorpada, uma IPA com sabores de malte. E aí eu botei, foi até a última aula, eu botei dextrina, eu botei alguns maltes para trazer sabor de pão, de caramelo, de chocolate, toques de chocolate, dessas coisas, sabe? Eu queria uma coisa mais complexa no sabor do malte da minha American IPA. E aí é isso. Você como cervejeiro caseiro, você pode fazer isso. Você pode fazer o que você quiser na sua cerveja, inclusive inventar um estilo novo, beleza? Então, você pode fazer, você tem essa gama de sabores que você pode fazer, você pode testar e ficar nessa brincadeira. Beleza? Você, quando é cervejeiro caseiro, você é exclusivo. Por quê? A maioria das pessoas só bebem cerveja. A grande maioria só bebe cerveja. Pouquíssima gente faz cerveja. Então você vai ser uma pessoa que cria uma cerveja a partir do absoluto zero. Você vai ter autonomia, você vai poder personalizar a sua cerveja. Você vai poder criar uma cerveja exatamente do jeito que você quiser. Eu estou me dando como exemplo aqui, mas eu não tenho um sabor preferido de cerveja não. Eu nunca repeti uma receita. Pode ser um erro, não sei. Eu poderia repetir até ficar aquela receita ficar muito evoluída, evoluir num único estilo. Mas assim, cada cerveja que eu faço, eu gosto dos sabores dela. Então assim, quando você faz uma cerveja, você já atinge um nível que você diz que isso aqui é cerveja. Porque a cerveja que você bebe no supermercado, por exemplo, é uma cerveja mais simples, cerveja boa. Estou dizendo que é ruim não, tô dizendo, é boa. Eu bebo Heineken, bebo Beck's, bebo Spaten, bebo essas cervejas. Mas são cervejas para você beber em quantidade. Quando você quer sabores diferenciados, aí você já parte com as cervejas mais caras e tudo mais. Quando você faz uma cerveja artesanal na sua casa, a cerveja que você faz, ela vai ter um sabor diferenciado. Ela vai ter um sabor diferente de uma Heineken, de uma IPA. Se você quiser de uma IPA não, de uma Beck's, de uma Spaten, essas mais tradicionais. Se você quiser fazer uma cerveja parecida com essas, você vai fazer. Eu fiz um dia desse. Foi a cerveja que mais fez sucesso dentro da minha família, porque as pessoas estão mais acostumadas a tomar essas cervejas mais simples. São mais fáceis de beber, inclusive, né? Eu gosto de sabores diferentes. Essa que eu fiz, eu gostei, claro. Eu sempre gosto das minhas cervejas. Mas, inclusive, ela ficou mais bem feita do que essa American IPA que eu fiz, que ela ficou muito carbonatada, essa American IPA. Quando eu boto num copo, vai muita espuma mesmo. Então, eu termino perdendo cerveja. Mas, assim, é cerveja e tá boa, tá gostosa, tá bem amarguinha, né? Então, você fazendo a sua cerveja, você vai ter essa autonomia de você personalizar o sabor que você quiser. Fazer o sabor que você mais gosta ou que outras pessoas mais gostam, certo? Outra coisa boa é que você vai impressionar seus amigos. Realmente, você impressiona as pessoas, né? Até as pessoas que não gostam de cerveja artesanal. Essa cerveja que eu fiz, essa Queen Ale, que eu fui realmente ali, eu fui seguir para tentar agradar todo mundo e deu muito certo. Se o intuito é agradar todo mundo, deu muito certo. Então pessoas que bebem Heineken ali, tomaram aquela cerveja,
assim, acharam muitas pessoas, né? Essa cerveja me surpreendeu porque, assim, a reação positiva foi muito boa. Normalmente, quando eu apresento uma IPA, por exemplo, ou uma Russian Imperial Stout que eu fiz, é sempre um gosto mais forte, né? E aí as pessoas tomam, boa, não sei o que, tal, é forte, né? Tal, gosta porque é cerveja, mas assim, fica naquela. Essa não, essa surpreendeu pela aceitação, pelo sabor ser o sabor mais parecido e por ser uma cerveja artesanal, ser um produto fresco. Né? Cerveja artesanal, no final das contas, você está fazendo ali, você não bota aditivo de nada, você não bota conservante nenhum. É uma coisa artesanal, é uma coisa que tudo que é artesanal normalmente é mais fresco, né? O sabor é mais, parece que você sente mais os sabores, né? Se você for comprar um pão artesanal, ele vai ser bem mais caro, né? E o sabor também é bem melhor, porque é uma coisa que é feita em pouca quantidade, é feita com mais cuidado, não é feita para vender em massa, em grande quantidade. Né? A cerveja é a mesma coisa. Então, o sabor da cerveja artesanal, mesmo que você dê na sua primeira cerveja, mesmo que você não acerte tudo, vai ser um sabor de uma cerveja fresca. Produtos frescos, produtos que não têm outros ingredientes, que não têm conservantes que vão alterar o sabor, que são colocados ali pela indústria, lógico, tem um porquê disso aí tudo, né? Na cerveja artesanal não tem isso, beleza? Então você vai impressionar seus amigos, não só com o sabor, mas só pelo fato de você fazer cerveja, só pelo fato de você se apresentar como uma pessoa que faz cerveja, né? Porque, assim, você vai ser o diferente. Com certeza você vai ser o diferente. Não tem pessoas que fazem cerveja. Assim, tem, mas na sua roda de amigos, quando você começar, você vai ser o primeiro. A não ser que sua roda de amigos seja de cervejeiros caseiros, né? Mas, normalmente, você vai ser aquela pessoa que faz a cerveja diferente. Esse fim de semana mesmo, tá lá no carnaval, pessoal, e aí, vamos fazer aquela cerveja, não sei o que, vamos fazer, todo mundo vai lá provar a tua cerveja, não sei o que. Você fica como se fosse uma pessoa que faz uma coisa diferente e todo mundo quer, porque todo mundo não, mas assim, grande maioria das pessoas, principalmente as que gostam de farrar, tomam cerveja, né? Então, as pessoas pedem para você fazer cerveja, para tomar uma cerveja diferente, um sabor diferente. Então, você se torna ali realmente uma persona, né? Um personagem que vai fazer. Imagina um líquido que tem álcool e gás. Você não coloca álcool etílico, você não coloca... Como é que aquela espuma aparece ali? Quem é cervejeiro sabe, né? Tem todo um processo que não é nada complicado, dá trabalho, beleza, mas é um hobby, tranquilo. Tudo que é bom dá trabalho, né? Então, mas tem os seus mistérios. Fazer cerveja tem os seus mistérios. Como assim fazer uma cerveja? Se você faz um bom cozinheiro, beleza, você impressiona pelo sabor que você consegue dar ao seu prato ali. Você vai fazer uma paella, por exemplo, uma coisa diferente, você impressiona pelo sabor que você dá ao seu prato. O cervejeiro caseiro, só pelo fato de você fazer cerveja, já impressiona. Beleza? Eu vou falar rapidinho aqui como é que você faz cerveja na cozinha da sua casa. Os passos, certo? São 5 passos que você tem. Que a abraçagem com a recirculação e a lavagem, certo? Depois tem a fervura, depois tem o resfriamento do mosto, depois tem a fermentação e carbonatação com invase. A abraçagem, o que é abraçagem? Existem os 4 ingredientes essenciais da cerveja, que é o que eu praticamente uso, esses 4. É malte, água, lúpulo e levedura. Quem vai dar sabor para a sua cerveja é malte, lúpulo e levedura. Principalmente malte e lúpulo. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o malte, que a gente vai pegar uma receita, a gente vai calcular essa receita, a gente vai ver a quantidade de malte necessário para o estilo e aí a gente vai pegar essa quantidade de malte que já vai estar moída, vai colocar numa água, numa temperatura quente, uma água quente, certo? Que ela vai estar mais ou menos ali 62, 67 graus, mais ou menos ali, vai depender do estilo. E aí esse malte ele vai passar um tempo ali nessa água, que é onde vai começar o processo químico da cerveja. Vai começar aí, certo? As enzimas ali do malte elas vão começar a consumir o amido do malte e transformar em açúcar. O líquido ele começa a ser transformado nesse momento. A água que você jogou no malte é como se fosse um chá, certo?
Quando você pega, você vai tomar chá, aí você bota água quente naquele saquinho, né, numa xícara que está com aquele saquinho, e aí sai aquele líquido amarronzado, vai depender do chá, né? Meio bege, meio amarelado, tudo. Pronto. O malte é mais ou menos a mesma coisa, vai botar numa temperatura quente, e aí a gente vai extrair os sabores e vai fazer esse líquido. E aí depois a gente faz recirculação, que é uma técnica para você deixar esse líquido menos turvo. Depois você lava, que aí está no passo de você fazer cerveja, que lavar simplesmente é pegar água quente e jogar por cima desse malte e quando você começar a transferir para a panela de fervura, que é o segundo passo. Não é porque você faz essa transformação na panela da abraçagem e você transporta esse líquido para a panela de fervura. E aí quando você está transportando esse líquido, você joga água por cima, que é para você lavar esse malte. Beleza? Para que lavar? Para você extrair tudo que você quer desse líquido, tá? Porque ele vai ficar ali melando o malte. E aí, se você deixar melando, você está perdendo eficiência na sua cerveja. Então, você precisa lavar para tirar todo o líquido, né, todo o produto que foi produzido ali na abraçagem para a panela. Beleza? Então, você faz essa transferência depois da abraçagem. A primeira etapa foi abraçagem. Beleza? Não é nada demais. Você aí... Vamos supor que a sua abraçagem com recirculação e lavagem dê mais ou menos 2 horas esse procedimento, beleza? No total, no dia de fazer, você vai gastar umas 6 horas na sua cozinha, tá? Eu vou falar, é isso aí, tem que falar isso aí. Quando você for começar a fazer cerveja, você ter noção do que é isso aí, tá? Então vamos lá. Nessa primeira etapa, você passa umas 2 horinhas, pelo menos aí. E aí você joga esse líquido para a panela de fervura e tem que passar 1 hora fervendo, tá? Daqui que comece a ferver, vamos supor que você faz uma leva de 20 litros. Tem aí na panela de fervura mais ou menos uns 22 litros, que é para quando ela ferver, né? Ferveu, evapora. Aí baixa aí pelo menos uns 2 litros. Então você tem 22 litros para ferver. Demora para ferver. E você precisa ferver por 1 hora. Então você deixa no seu fogão 4 bocas, tá? Então você deixa lá, espera começar a ferver e ferve por 1 hora. Dá mais ou menos 2 horas isso aí. 1 hora e 40, mais 2 horas. Então já vai em 4 horas, beleza? No momento da fervura você vai botar o terceiro ingrediente. Já botamos água e já botamos malte, né? Lúpulo. Lúpulo, ele vai te dar amargor e vai te dar aroma. Beleza? Ferveu, nesse momento de 60 minutos fervendo aí, é onde você vai botar o lúpulo de amargor e de aroma. Tá certo? E aí, depois que você colocar, né? Passou essa 1 hora, você precisa resfriar esse mosto, porque o líquido ele já está pronto. Você já preparou esse líquido para quê? Para a levedura comer os açúcares que a gente transformou lá na abraçagem e ela vai transformar esse açúcar em álcool e gás. Agora a gente vai colocar a levedura dentro para ela fazer o trabalho dela. Ela é o principal mestre cervejeiro, é a levedura. A levedura ela vai fazer essa transformação, mas a gente precisa deixar um ambiente propício para ela. O que é isso? A gente precisa que o líquido esteja na temperatura correta, tá? Para as ale, 18 a 24 graus, para as lager, de 10 a 16 graus, mais ou menos. E aí, se você estiver fazendo uma ale, aí você vai precisar baixar essa temperatura que estava a 100 graus fervendo, você precisa baixar para 24 graus, certo? Tem as técnicas de baixar, tá? Você tem chiller, né, de imersão, você bota gelo em volta, enfim, você precisa baixar e baixar rapidamente. Por quê? Porque quando você ferve, você esteriliza esse líquido. Tá? Quando você deixa de ferver, ele já está exposto ao ambiente externo, ou seja, ele está exposto a ser contaminado, né? Então você precisa baixar rapidamente. Baixar rapidamente é mais ou menos o quê? 40 minutos, 50 minutos, né? Você precisa baixar nesse tempo. Depois que baixou, bota a levedura, tá? Você precisa fazer, é recomendável você fazer uma hidratação na levedura. Antes de colocar, você coloca a levedura e aí chegamos aí mais ou menos umas 4 horas e 40, né? Aí você vai, quanto a hora de organizar, quanto a hora de lavar, não sei o que, vai dar 6 horas, porque terminou aí o que você precisa fazer no primeiro dia, que é colocar o líquido num balde fermentador e botar a levedura lá dentro, que é quando vai começar a fermentação. A partir daí, quem vai trabalhar é a levedura. E você deixa lá o balde fermentador
na temperatura que o estilo pedir. Por exemplo, se for uma IPA, eu vou deixar ele ali a 20 graus. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter um freezer só para cerveja, tá? Eu tenho um freezer pequenininho aqui, ele é mais ou menos um pouco maior do que um frigobar, né? Com a tampa em cima, certo? Que dá um balde fermentador e ele tem um controlador, eu adaptei nele um controlador de temperatura, certo? Que é para ele manter aquela temperatura de, vamos supor, 20 graus. Beleza? Então você precisa ter esse equipamento. Você precisa ter um equipamento que vai manter essa temperatura, que você vai monitorar a sua fermentação. Beleza? E aí ele vai fermentar, você vai monitorar, depois aí mais ou menos 7 a 10 dias vai terminar a sua fermentação, que é o quarto passo, e aí você vai para o quinto, que é carbonatação e envase. Envasar, botar a cerveja dentro das garrafas. Você transfere a cerveja para cada garrafa, as garrafas têm que estar todas limpas e sanitizadas. Tá, precisa passar por álcool 70, precisa passar por Eudafol, precisa passar por PAC 200, você precisa sanitizar a sua cerveja, a sua garrafa, como você fazia na pandemia, você sanitizava a sua mão sempre o tempo todo, então você precisa sanitizar a sua garrafa, certo? Sanitizou, joga água lá dentro, carbonatar, precisa botar mais açúcar fermentável, que é para a levedura que ainda está por ali, que fez a fermentação, ela vai se alimentar desse açúcar fermentável, que açúcar fermentável é açúcar cristal, açúcar demerara, qualquer açúcar que você usa na sua casa, você vai botar a quantidade correta, tá? Para não estourar a garrafa. E aí vai começar, quando você colocar dentro da sua garrafa e arrolhar, fechar ela, né? Você vai começar a carbonatação, mas também o seu trabalho acabou. É só esperar. Você vai esperar aí, sei lá, 7 a 10 dias para você tomar a sua cerveja. E pronto. E você fez a sua cerveja. É isso. Veja, você precisa ter muitos cuidados, ter muitos passos, ter muitos porém. Tem muita coisa que eu pulei, logicamente, aqui, porque não dá para dar minúcia de tudo. Principalmente num vídeo que é só falado. Eu não estou fazendo cerveja aqui, né? Então, assim, tem muito passo a passo para você fazer, mas é uma coisa completamente possível de fazer. E você, como tem muito passo a passo, é prazeroso de você fazer. Por exemplo, quando vem aquele Lego, quando você compra um Lego que tem o livrinho com aquele primeira coisa que você tem que fazer, juntar a peça 1 com a peça 2, você vai e junta, peça 2 com a peça 3, vai junta, aí tem a figura da peça, aí você vai passo a passo e vai montando, daqui a pouco você faz uma nave espacial, você faz uma nave do Star Wars, você que fez aquilo seguindo um passo a passo, que o Lego já quando você compra, já vem aquele passo a passo ali. Então, dá aquele prazer. E você tem você tem um hobby, você tem uma tarefa, onde você tem passos a seguir, no final você tem um resultado muito prazeroso. E é seguro, porque você não precisa inventar na sua cabeça os passos, existem os passos, né? Então é só seguir e fazer, e você tem os resultados. Você tem a cerveja que você quiser, você tem a sua Pilsen, você tem a sua IPA, você tem a sua Russian Imperial Stout, você tem a sua Porter, você tem a sua cerveja defumada, você tem a sua cerveja com gosto de pão, com gosto de tangerina, com gosto de espumante, que seja, a cerveja que você quiser fazer, o procedimento é todo esse que eu falei aqui, certo? Então é totalmente possível fazer cerveja na cozinha de casa e no final das contas você vai ter esse status, você vai ter esse reconhecimento, beleza? O que é legal? Quando você sabe esse passo a passo todo, quando você tem o resultado, você tem o controle total da sua cerveja. Você sabe por que cada sabor da sua cerveja ele está ali. Porque foi você que fez. Você sabe por que aquela cerveja ali ela está amarga, sabe? Porque foi o lúpulo que você colocou, aquela quantidade de lúpulo. Você sabe por que a sua cerveja ela está cítrica. Você sabe sim, porque foi aquela quantidade de lúpulo que você colocou na fervura ou no dry hop. Você sabe porque a sua cerveja ela está com gosto, ela está maltada, ela está com aquele gosto de caramelo, aquele toque de chocolate. Você sabe porque foi aquele malte chocolate que você colocou, né? Você sabe porque a sua cerveja está com gosto de trigo, porque é uma cerveja de trigo, você botou trigo na sua cerveja, certo? Então, você não é só tomar cerveja e gostar. Você é tomar cerveja e saber por que você gostou. Saber por que aqueles sabores estão ali. Beleza? Deixa eu falar um pouquinho de equipamentos em geral. Ó, panelão, panela de alumínio, certo? Você vai precisar de duas, tá?
para abraçagem, depois para fervura, para você fazer a transferência e tudo. Tem gente que faz com um saco, né? Você bota o malte num saco, bota na panela, é uma panela só, e aí você joga essa água quente por cima e você faz tipo um chá. Você levanta esse saco e aquele líquido que é ali. Dá um trabalhinho, porque você levantar 5 quilos de malte, todo molhado, que aí vai para quantos quilos? Sei lá, 10 quilos. Se levantar, né, é muito pesado, e esperar aquilo ali escorrer. Enfim, eu acho mais trabalhoso. Né? Eu prefiro ter 2 panelas. Aí um balde fermentador você precisa, que é um balde alimentício, aquele balde branco alimentício. Como se fosse aquele balde que restaurante compra maionese em quantidade, certo? Aquele balde branco. Você não precisa comprar maionese, não. Ele vende esse balde virgem, certo? O balde ele tem que ter uma torneirinha embaixo, né, para você tirar depois a cerveja lá de dentro. As panelas também, cada uma tem uma válvula acoplada embaixo, que é para você fazer a extração, né? Você não vai virar a panela, nada, a extração é toda por baixo. Você precisa dessas 2 panelas, um balde fermentador e alguns itens de apoio. Por exemplo, se você for arrolhar a cerveja, se você for tampar com tampinha normal, aí você precisa de um equipamento que você vai tampar lá. Se você for usar em garrafa PET, você precisa comprar a garrafa PET, certo? Virgem. Você precisa de balança, você precisa de termômetro, né? Para você poder monitorar essas temperaturas todas. Balança caseira, tranquilo, é coisa fácil de se achar, certo? Precisa de uma pá cervejeira, a gente chama de pá cervejeira, mas é um utensílio que você vai mexer ali na hora da abraçagem, o malte, né? Que você precisa mexer. Um dos passos é você mexer esse malte. Só não pode ser colher de pau, tá? Porque ela pode contaminar a sua cerveja. Mas colher de plástico que seja grande, sabe? Quem trabalha com cozinha industrial sabe o que é. É uma aquelas pás brancas, né? De você mexer caldeirão mesmo, certo? Pá de mexer caldeirão. Se você procurar aí na internet, pá de mexer caldeirão. Tem mais o que? Você precisa controlar a densidade da cerveja, aí você com um refratômetro você faz isso. Chile de imersão, que eu até comentei, na hora de você fazer você diminuir a temperatura, né, da cerveja, fazer o resfriamento do mosto. Você precisa de um chile de imersão, certo? Então é isso, é você comprar alguns equipamentos, né, os equipamentos são triviais, beleza? E eu vou dar uma dica para vocês aqui, para vocês começarem realmente a terem a ideia de serem cervejeiros caseiros mesmo, certo? Para você ter vontade de fazer a sua cerveja. Adquiram esse livro aqui. Esse livro aqui é barato, é da Publifolha. Cerveja feita em casa. Ele vai dar uma ideia também disso que eu estou falando aqui, de como fazer cerveja. Aqui não tem os passos, tá? Mas deixa eu mostrar. Ele é bem lúdico, certo? Ele fala dos passos aqui, ó. O que eu falei dos passos aqui. Ele fala desses passos, certo? Isso aqui é uma forma mais americanizada de fazer. Vê que massa isso aqui. Ele tem uma tabela de maltes. Uma tabelinha de maltes. O que é que diz isso aqui? Vamos lá. Malte aromático. Que ele vai dar um toque delicioso no malte, parecido com o malte Munique escuro. Malte Carahel. Ele acentua a plenitude do sabor em cervejas alemães. Ou seja, ele aqui vai dar as características do malte para você fazer a sua receita. Aí tem uma tabelinha de lúpulo também, ó. Vê que massa. Aí o que é que diz aqui? Por exemplo, o lúpulo Perle, que é da Alemanha. Ele vai trazer nota picante e nota de cedro e laranja. Eu tenho aqui, sei lá, uns 30 lúpulos diferentes para você brincar. Fala de levedura. Entendeu? Assim, e de forma bem didática, explica tudinho, para você ter noção do que é. Isso aqui é muito bom para você ter noção do que é. Não é o passo a passo do Lego, tá? Aqui, você com isso aqui, você vai ficar louco para fazer isso aqui, ó. A cerveja que você quiser. Olha o que esse livro aqui traz. Receitas de cerveja. Muitas receitas de cerveja. Se eu quiser fazer uma Sassigo Hop Ale, se eu quiser fazer uma Dark American Lager, olha a foto dela aqui. Bora fazer uma Dark American Lager. Bora fazer uma Black IPA. Eu já fiz essa receita aqui. Black IPA. Vamos fazer uma Old Ale. Olha a foto da Old Ale aqui, ó. É retado isso aqui para você ter vontade de fazer, ó. Uma American Barley Wine. Cervejas que eu nunca ouvi falar. Tem aqui. Strawberry Beer. Cerveja com fruta, com morango, né? Kiwi, Wheat Beer, né? Vamos lá. American Barley Wine. Enfim, eu comprei esse livro antes de fazer cerveja, e tive muita vontade de fazer cerveja, e eu devorei esse livro, porque ele é muito didático, tá?
cerveja feita em casa, Publifolha. Então, essa é a dica que eu dou para vocês se tornarem cervejeiros caseiros, tá? Terem vontade de fazer, beleza? E eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, porque mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Você vai ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas, para que eles tenham acesso a esse conteúdo sobre fazer cerveja em casa. Beleza, gente? Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!